mede a principal função para fazer análise, que é tensão. Então, se você souber usar tensão para medir ali no multímetro, para medir tensão de corrente contínua, principalmente, né, que é com tudo ligado, ponta preta na massa e ponta vermelha no fio que você quer saber o sinal, você consegue testar sensor de oxigênio, sensor de pedal, cor borboleta, o que for, a alimentação de central. Então, tem um nível de assertividade muito bom, né? Em alguns casos, para sinais que oscilam muito rápido, aí ele dança, que tem as limitações técnicas, mas um bom técnico dotado de um multímetro e um pedaço de fio faz miséria, hein? Faz muita coisa. Um multímetro ou mais, dá pra usar mais multímetros numa análise só, né? É bom você sempre ter mais de um. O multímetro é top, né? E tem vários modelos aí no mercado. E a gente, na aula lá de eletrônica básica, a gente explicou o multímetro de A a Z, pessoal. E por que eu tô falando tanto dessa aula? Porque ela é fundamental para você treinar a sua equipe com a aula de eletrônica básica da Doutorie. São quase 20 horas de curso, a gente mostrando todos os detalhes, o que é tensão, o que é resistência, o que é corrente, como é que mede, para que serve, explicando a lei de Ohm, que é a lei básica da física elétrica, aplicando a lei de Ohm no circuito automotivo, que isso, eletricidade básica e os conceitos da física elétrica, é a principal coisa que você tem que saber para mexer com toda a eletrônica automotiva, desde os carros mais antigos, com os primeiros sistemas de gestão eletrônica, até os carros elétricos ou os carros com mais centrais que tem no universo. Então, eletrônica básica. Não adianta você comprar um monte de aparelho se você não sabe interpretar um diagrama elétrico e não sabe usar um multímetro de maneira eficiente. E aos poucos, exatamente. Tem que saber o básico para ir indo no mais avançado, né? Se não sabe a eletrônica básica, vixe, já era. E com esse curso, que nem tu mesmo fala, o cara vira um piloto de multímetro, exatamente. É isso aí. Não sei se o Ângelo tiver a oportunidade, Ângelo, bota ali pra galera, pra dar uma moral ali pra galera, o link do curso de eletrônica básica, que é outro curso gratuito que a Doutorie fez com o único propósito, ajudar o teu negócio a crescer, a tua oficina a crescer, você treinar a sua equipe de maneira assertiva para ela entender realmente de eletrônica básica automotiva. Isso aí. Se tiver engatilhado o vídeo, vamos tocar o vídeo que é da medição da tensão e da resistência do injetor de combustível que a gente fez para vocês, como utilizar o multímetro, né? Então, pessoal, a gente está aqui com o multímetro, que é uma das ferramentas essenciais para quem trabalha na oficina mecânica, tanto aí na parte elétrica como mecânica geral, porque vai auxiliar, né? Então, a gente está com dois modelos de multímetro aqui diferentes, e esses dois modelos têm algumas diferencinhas. Mas o que os dois conseguem fazer? Eles conseguem medir a tensão, que seria selecionando o volts aqui, o Vzinho, a resistência, que seria nesse símbolo de Ohm, e a corrente, que seria no Azinho de ampere. Esses dois modelos, qual que é a diferença deles basicamente? Eles vão medir essas duas coisas certinho, só que aqui a gente tem que selecionar nesse modelo a escala que a gente vai utilizar, então ele é um pouco mais complexo de usar. Ou seja, eu vou botar para medir a tensão, só que eu tenho que selecionar qual que é a ordem de grandeza. Por exemplo, aqui eu teria que medir valores até 1000 volts, aqui até 200 volts, aqui até 20. No caso desse outro, ele é muito mais fácil de utilizar porque a escala dele é automática. Então, só da gente botar aqui para medir em tensão, ele já vai se adaptar sozinho à escala que a gente quer. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai utilizar? A gente consegue ver que ele tem 3 entradinhas e de acordo com o que a gente quer medir, a gente vai selecionar a entrada correta com os fios. O aterramento, ele sempre vai nessa entrada aqui do meio. E se a gente quiser medir corrente, a gente tem que usar essa entrada que tem o Azinho aqui inscrita, né? Que seria correntes mais elevadas. E aqui na outra, a gente vai medir a tensão e a resistência botando aqui. Nesse caso, a gente vai fazer um teste aqui, medindo a resistência de um bico injetor. Como é que a gente vai fazer para medir essa resistência? A gente vai conectar aqui nesses dois terminais, o preto que seria o negativo e aqui que seria o positivo, né? Só que para medir resistência, tanto faz a polaridade. No caso, a gente vai vir aqui no injetor, eu vou desconectar aqui ele do mockup, ó. Vou puxar ele, vamos abrir. Desconectei ele. Resistência, lembrando, a gente mede com o componente desconectado. E aqui, eu tenho que alterar no multímetro também
foca aqui no multímetro. No multímetro eu tenho que selecionar a escala de resistência, que seria o ON aqui, né? Então, vindo aqui para o injetor, é só eu botar um em cada terminal dele, cada ponta em cada terminal do injetor, que eu vou ter o valor de resistência aparecendo ali na tela do multímetro. Que nesse caso é 12,5 ohms, né? Ele vai estabilizar ali e deu isso aí. Beleza, esse é o teste de resistência que a gente consegue fazer com o multímetro. E agora, para medir tensão, como é que a gente faz? Para medir tensão, a gente vai pegar o negativo e vai conectar no ponto de massa do carro. Aqui seria no mockup, a gente conecta nesse parafuso mesmo, que ele está aterrado na carcaça. E aqui o positivo, eu vou utilizar com o auxílio dessa ponta de prova aqui, ó, essa de furar, para a gente conseguir medir a tensão que está chegando lá no positivo do injetor. Olhando aqui na plataforma, a gente consegue ver que o 1 do injetor, que seria o fio roxo e azul, ele recebe o positivo desse fusível aqui, do F30M. Então, ao conectar aqui, eu vou conectar o conector do injetor de volta, né? Vou botar ele aqui. E aqui, ao eu espetar, ele vai começar a medir a tensão. Voltando aqui para o multímetro, lembrando que eu tenho que alterar a escala agora para tensão, né? E a gente já consegue ver que está chegando uma tensão de 12,15 volts no terminal do injetor ali, mostrando que ele está recebendo uma alimentação positiva. E esse aqui, então, foi os testes que a gente consegue fazer com o multímetro. Tem o teste de corrente também que dá para fazer, mas isso em outras ocasiões a gente vai mostrar para vocês. Valeu, pessoal! E ao longo, só relembrando, todas essas ferramentas aqui, nas próximas lives, a gente vai utilizar muito elas em todos os testes que a gente for fazer. Sistema de combustível a gente vai estar utilizando, né, o sistema de ignição, o sistema, né, os vários sensores atuadores, a gente vai estar usando a grande parte dessas ferramentas que estão aqui. Essa do multímetro, eu sempre lembro dessa, né? Que a primeira experiência que eu tive com o multímetro, eu conto no curso lá de eletrônica básica. Chegou um japonês na oficina do meu pai para vender um multímetro pro meu pai. Lembro bem no comecinho da injeção eletrônica. Ele chegou e falou pro meu pai, ó, isso aqui testa qualquer coisa na injeção. E não sei o que lá, vendeu caro pra caramba meu pai. Meu pai, pô, o japonês vendeu isso aqui pra mim, diz que testa tudo, ó. Agora, aí ele jogou aquilo na minha mão e eu nem ia falar pro velho que não testava, né? Daí eu passei apuro pra fazer o multímetro testar tudo, né? Porque precisa de informação, precisa de diagrama elétrico e tal. O japonês não tava mentindo, né? Era verdade, né? Testa não tudo. falou mentira. Principalmente naquela época, né? Só que precisa de dados, né? Precisa de dados, né? Exatamente. Exatamente. Consegue colocar no... Isso, fechou. Temos os slides aí, então a gente consegue ver tensão, corrente, resistência, continuidade, várias coisas com multímetro. E que no dia a dia é bem útil. Né? Aí entrando aqui...